Olá e vamos a mais um vídeo da série Memórias do Tabuleiro. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, hoje eu vou trazer aqui uma partida que me traz boas recordações, uma partida contra o mestre FIDE Marco Asfora, de Pernambuco, um forte jogador de uma família de enxadristas. Mas antes eu gostaria de dar um aviso e dizer por que essa partida veio à tona agora na lembrança. Bom, essa partida foi publicada no dia 17 de dezembro, ou seja, ontem, em relação à publicação desse vídeo, com o lance da vida no canal do grande mestre Felipe Eudebes. E ele faz uma entrevista e antes da entrevista ele publica um vídeo com algum lance que traga uma boa recordação por algum motivo, não necessariamente o melhor lance, até porque é difícil a gente descobrir qual que foi o melhor lance que você já fez, mas esse lance que eu vou mostrar toda a partida, foi um lance especial. Então, no canal do grande mestre Felipe Eudebes, vocês podem ver até com mais análises na posição chave. Eu vou mostrar a partida toda e hoje, dia 18 de dezembro, saiu também no canal do grande mestre Felipe Eudebes, que é o canal Xadrez Online, saiu a entrevista que eu tive o prazer de conceder, agradeço ao Felipe. Então vamos à partida. Essa partida foi em Cabo Frio, 1984. E eu também gostaria de dar uma informação aqui, um dado, né? Em dezembro de 2020 eu estou completando 40 anos que eu joguei meu primeiro torneio, um torneio que tem aí na série Memórias de Tabuleiro, partida contra o Paulo João, foi nesse primeiro torneio, foi em dezembro de 80, então 40 anos que eu joguei meu primeiro torneio, e ao longo dos anos fui jogando, não tantos quanto eu gostaria, mas joguei dezenas de torneios, e esse em Cabo Frio foi muito especial, imagina, nessa época eu tinha 19 anos, o torneio foi na praia paradisíaca, você jogava uma partida por dia, olha que situação, você jogava uma rodada, não tinha rodada dupla, você ia para a praia de manhã, você almoçava tranquilo, você descansava, ia jogar no meio da tarde uma partida e ainda tinha suspensão, a partida podia ser suspensa e continuava logo à noite, depois de terminada a rodada, logo à noite, 20 horas, tinha a continuação da partida. Essas foram regras que não existem mais hoje com os computadores, não tem muito sentido suspender a partida. Na época a gente tinha que analisar no tabuleiro, não tinha outra maneira. Então nessa partida eu comecei com D4, já tinha um D4 aí no meu repertório, eu já tinha uma influência do Kasparov em algumas linhas que ele jogava, ele estava em ascensão, já ia se tornar campeão mundial. Joguei C4 e aqui eu joguei cavalo F3, tentando ir para uma Índia da dama, aí veio o D5, eu joguei cavalo C3, gambito da dama, o lance cavalo F3 hoje em dia é muito jogado nessa posição, como se fosse a vez das brancas aqui, o cavalo F3, e temos a variante das trocas, mas como eu já tinha jogado o cavalo em F3, já estava definido que ia ser essa variante. Ele pode jogar ortodoxa, sistema Tartakover, sistema Lasker, mas ele optou pelo C5, que vai entrar ou na semi-Tarrasch ou na Tarrasch. C toma D5, C toma D5. Nessa época eu até pesquisei e cheguei a encontrar informações de que essa captura de peão sem o cavalo aqui primeiro não era tão precisa. Mas hoje em dia essa posição dessa maneira está sendo jogada pelo Magnus Carlsen, pelo Firuja. Então, olha só, tanto de partida do Carlsen, tem aqui uma do Firuja. E então eles estão popularizando essa linha. Não tem grandes problemas. Ele acelera até o bispo em E6, se vem um bispo G5, bispo E6, depois joga com C4, mas é outra variante. Eu fiz uma transposição para a variante Rubinstein, cavalo C6, bispo G2, bispo E7, roque,
bispo G5, C toma D4, cavalo toma D4, e aqui o teórico é jogar H6. Aliás, sim, joga esse e temos dois lances, bispo F4 ou bispo E3. Então, C toma D4, cavalo D4 e H6. Só que o Asfora não jogou H6, ele jogou torre A8. E aqui eu vou seguir pelo plano que eu conhecia da posição. E eu vou falar como eu estudava já nessa época. O livro do Pachmann, que era um livro que eu já estava estudando, já tinha estudado pelo menos uma vez. E eu era pegar alguma estrutura de peões e buscar as aberturas que encaixavam, né, que combinavam com aquela estrutura de peões. E nesse capítulo do livro do Pachmann, o par de peões isolados, ele fala exatamente de uns peões que ficam aqui em C3 e D4, ou em C6 e D5, e que formam o par de peões isolados. Ele explica toda a estratégia, dá exemplo aqui do Alekhine, uma partida que o Alekhine joga a defesa Alekhine, mas cai na mesma estrutura. É uma partida fantástica. E dá uma outra aqui também, mostrando um final já mais simplificado com essa ruptura E4. Bom, eu pesquisei outras partidas também, mas era assim que eu estudava a abertura. Eu tinha a estratégia daquela abertura, então eu estudava a estratégia e ia atrás das aberturas que caíam naquela estrutura de peões. Então aqui, torre C1 era a variante que eu já tinha descoberto que a ideia era formar o par de peões isolados. E agora as peças que a gente deve trocar. A gente deve trocar o bispo de casas pretas. Em geral ele está aqui em E3, vai jogar com cavalo A4 e bispo C5. Aqui já está um pouquinho diferente, a dama já está ali em B6. Nesse momento ele não poderia ter tomado de dama, né, porque leva cavalo D5 e brancas ganham. Então tomou de peão, eu joguei cavalo A4, um lance típico aí dessa estrutura. E agora estava um pouco assim, não exatamente como a linha principal, eu tinha que descobrir uma maneira de coordenar. Então eu fui jogando lances típicos, torre A1 para reforçar a defesa do peão de A2, ele veio com bispo G4, eu joguei dama D4, que é um lance que bloqueia, é um lance bloqueador, a gente tem que cuidar desse avanço, e ao mesmo tempo eu ameacei tomar o cavalo e tomar o bispo. Então ganhei um tempo. Ele tirou o bispo para F5 e eu ganhei outro tempo com um lance bem interessante que foi bispo F1 ameaçando E4. Ele tirou a dama e agora eu vou fazer uma manobra estratégica puramente para trocar o bispo de casas pretas. Então bispo D2 ataca a dama, dama volta e bispo B4. Então eu não estava me guiando por teoria de aberturas, eu estava me guiando pela estratégia. Eu sabia que tinha que trocar o bispo de casas pretas. E se eu pudesse trocar o bispo pelo cavalo, ou os dois cavalos, né, ficaria muito bem também. Aqui ele jogou torre B8, dama D2. Se cavalo E4, eu voltaria para D4. E a casa continuou bloqueada. Por que eu não joguei D4 direto? Porque teria aqui torre A4. Então eu vim para D2, ele não jogou cavalo E4, jogou dama D6, eu joguei A3, faz parte do sistema, a gente jogar com A3 e B4 e plantar um cavalo ali em C5. Aí o Asfora veio com H5, já é uma ideia agressiva na ala do rei, eu entrei com o cavalo, ele jogou H4, eu joguei B4, fui fazendo todo o meu plano ali na ala da dama. Ele fez H toma G3, H toma G3 e começou a dobrar as torres. Aqui eu já vi que tem uma pressão grande, pode ter lances como depois das torres dobradas, pode ter um torre E3, pode ter coisas aqui na ala do rei. Então eu pensei, aqui eu tomei e quando joga aqui eu aproveito o momento, atacando o bispo, atacando a dama e tem a torre lá embaixo, então não dá para sair da troca. Ele capturou. Agora temos uma posição mais simplificada, um possível final aí vai me favorecer, mas ele dobrou. Eu comecei a manobrar o cavalo agora para D4,
Veio o cavalo H5 atacando F4, eu dei um tempo aqui no bispo, bispo D7. E nesse momento que eu comecei a pensar como resolver essa ameaça aqui de F4, e também vi que não podia tomar em C6, era muito perigoso por causa de torre E6. E essa torre passa para G6, ganha um tempo no cavalo, e o meu rei vai ficar meio em perigo aqui, né? Então só de ver o perigo eu não ia deter muito tempo aqui analisando. Queria algo assim mais seguro. E tô com problema, porque tá caindo o peão e o E3, que aparentemente defende, tá levando o cavalo F4 e a torre tá caindo. Mas aí que eu percebi que ao jogar E3 e quando ele toma, eu ganho um tempo reorganizando minhas peças. Eu jogo a torre de D1, ganhei um tempo no cavalo. E aqui ainda não quis tomar em C6 por causa do torre E6. Vocês vão ver lá no canal do Eldebes análises assim mais profundas nesse momento. E eu joguei um intermediário ainda antes de tomar em C6, que foi bispo E2, para fechar aqui a linha 6. Agora eu capturei. Ele veio para E6, eu ganho tempo de novo. Ele tentou manter a torre aqui na linha 6, para poder entrar em G6 depois, mas eu tenho agora já fuga com o rei, né, depois que eu joguei o bispo E2. Então aqui eu entro na sétima, outra partida do Alekhine, que muito boa que tem no livro do Pacman, é Alekhine e Yates. Eu estava com essas partidas assim, me inspirando, né, aquelas partidas temáticas do livro do Pacman. Então torres na sétima, A6 eu ataquei o peão de A6, veio o bispo, eu preferi tomar de bispo, deixando o cavalo centralizado, e agora eu dobrei as torres na sétima. Então jogar torre F8 vai ser, posso trocar as torres ali em B7 e acabar ganhando o peão de B5, não teria muita resistência. Então o Asfora partiu para o tudo ou nada, jogou o cavalo E4, eu capturei, ele deu cheque, agora eu tenho a casa F1 para fugir. Ele jogou o cavalo D6 atacando minha torre, eu joguei em D7 e agora jogou torre F8. E agora veio a pequena combinação. O material tem um peão a mais, tem as torres na sétima, tem uma vantagem posicional, mas está vindo aqui cavalo E4, uma pressão ainda no meu rei. Mas eu encontrei esse lance, cavalo E6. Interessante que essa partida foi suspensa exatamente nessa posição. Eu tive que fazer o lance secreto, era feito num envelope, se anotava na sua planilha e a planilha era colocada dentro de um envelope, selado, e só era aberta na hora da continuação da suspensa. Então o Asfora depois chegou para mim, a gente já estava ali naquele intervalo, e ele falou desse lance e disse que abandonaria se eu tivesse feito o lance. E eu, muito inexperiente ainda, falei, bom, se é lance secreto, eu não vou falar meu lance secreto. Eu não sabia se eu poderia fazer, né, revelar o meu lance. Eu fiquei quieto ali, eu acho que deu a impressão que eu não teria feito esse lance, acho que deu mais esperanças para o Asfora, mas na hora veio o lance. Cavalo E6, se ele toma, leva mate aqui em 3 lances. E estou atacando também o cavalo. E aí estou ameaçando também a torre, estou ameaçando G7, estou ameaçando o cavalo. Então agora foi decisivo esse lance. Mas o Asfora ainda tinha uma tentativa aqui, cheque, cheque. Eu joguei rei A2 e cheque. E se eu jogo aqui na tranquilidade, né, que a gente nunca pode ter, não tem partida ganha, eu jogo um rei D3, levaria esse mate bonito aqui, né? Então eu joguei rei F1 e o Asfora abandonou aqui nessa posição. Então foi uma partida que teve esse momento de vencer um jogador forte. Eu tinha ainda muito pouca experiência nacional, eu já estava jogando alguns torneios fora, talvez tenha sido o principal que eu saí assim para jogar nessa época. Era uma semifinal de campeonato brasileiro.
e foi uma experiência muito motivante, né? Vencer um jogador que já era consolidado ali no cenário nacional, eu ainda um jovem, né? Pegando experiência, e joguei uma boa partida, me deixou bem animado, e foi a aplicação dos estudos, né? Como eu mostrei no livro do Pacman. E essa foi a partida, ou o lance da vida, né? Esse E3 foi o lance que eu apresentei lá para o grande mestre Felipe Eldebes. E vocês confiram lá, dêem uma força no canal e aproveitem e assistam as outras entrevistas. Tem dezenas de entrevistas, isso é um trabalho muito importante para o xadrez, não só a parte técnica, mas todos esses youtubers aí que estão fazendo entrevistas, né? São vários, tem o Gerson Pérez, tem o professor Piscator, e eu não vou citar todos porque vou deixar muitos de fora, mas hoje eu faço o convite para vocês irem no canal do Eldebes e olhar a entrevista que eu concedi a ele e as outras também. Então é isso, essa foi mais uma partida da série Memórias do Tabuleiro. Até o próximo vídeo, valeu!